E o porquê do pastor usar o cajado? Porque ele consegue, em pé, observar todas as ovelhas. O que é, então, ficar em pé? É a representação do contato visual. Um pastor de ovelhas, para garantir a sobrevivência de todas, está em pé o tempo todo, observando-as. E hoje, nós observamos os nossos filhos, ou eles entram dentro de casa e... Oi pai, oi mãe, tudo bem? Tudo bem. E vão direto pro quarto, pegar o celular e esquece. Aí você esquece de chamar ele para comer, ou às vezes ele vem, tu nem nota se ele comeu ou não comeu. Porque tem tudo isso. A gente não tá observando, né? Eu falo isso agora porque nós trabalhamos no atendimento fraterno e muitas vezes, quando acontecem essas atrocidades desse suicídio, essas coisas, as pessoas, os pais, as mães, com quem a pessoa convivia, eles se lamentam. Por que eu não enxerguei? Por que eu não vi? Porque as pessoas dão notícia de como elas estão. Às vezes até no olhar, até no modo de caminhar, a pessoa já demonstra se ela está necessitando da tua atenção, do teu carinho, do teu amor, né? Então, observemos melhor os nossos filhos, porque se nós não nos mantivermos firmes no nosso cajado e com a vara na mão, nós vamos deixar muita gente despencar. E não precisa ser filho de sangue, pode ser filho do coração, pode ser filho de uma convivência mais íntima. Eu costumo dizer para umas coleguinhas mais novas aí que eu sinto carinho de mãe por elas, e é verdade, né? Elas sabem disso. E é uma atenção que a gente tem que ter com os outros, né? Então, porém, em Provérbios também nós vamos encontrar assim: se alguém amaldiçoar seu pai e sua mãe, eu não ia ler, mas a pessoa disse que eu podia fazer. Se alguém amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, a luz da sua existência se extinguirá na mais profunda escuridão. Olha aí, eu tô falando cega, nunca amaldicei ninguém, nem meus bisavós. Tá, então o que nós podemos tirar dessa fala? Que nós não devemos julgar os erros que eles cometeram, que nós não precisamos, por mais que tenham deixado marcas profundas no nosso ser, a gente deve lembrar que, como eu falei lá antes, quem sabe eu já não fui pai do meu pai e o tratei mal, e dessa vez chegou a chance dele me mostrar quão malvado eu fui, né? Quão impertinente, quão distraído, tudo eles são. Então a vida seria sempre bem mais simples se nós aprendêssemos a respeitar, né, a maneira do outro ser, se aceitássemos as diferenças. Eu trouxe aqui para a gente aprender a respeitar a lei de Deus. Eu só vou voltar um pouquinho lá na fala do que não matar e não roubar. Eu sempre achei assim, eu vi muitas vezes pessoas roubando no supermercado. E daí eu pensava, eu vou lá falar. Eu digo, não, mas eu não sei por que ela está roubando. Se ela está roubando por hábito, se ela está roubando por maldade, por vício, por necessidade, né? Eu não vou falar. Se eles viram, se não, né? E daí eu saía do mercado e pedia a Deus, porque eu tenho uma coisa assim com a fisionomia, né? Que eu nunca mais lembro de onde que eu conheci essa pessoa. Porque senão a gente vai ter, há um juiz muito forte dentro de nós, né? E eu vou dar de cara com a pessoa lá, e daí eu vou dizer, ah, meu Deus, eu vi tu pegando uma escova de dente, ou eu vi tu pegando um chocolate, né? Então, assim, eu pedia pra mim esquecer a fisionomia, e graças a Deus eu conseguia, tá? Lá na 614 do Livro dos Espíritos, ele fala assim: por que a gente deve respeitar a lei de Deus, né? Que a lei de Deus é natural e única, e é verdadeira para a felicidade do homem. Nos diz o que fazer e o que deixar de fazer. Só é infeliz aquele que se afasta da lei. Na 615 ele pergunta, mas é eterna essa lei de Deus?
é eterna e imutável como o próprio Deus. Então, por que eu trago essas questões? Porque se é eterna, nós, depois que nós somos criados, nós somos espíritos imortais. Então, nós vamos nos eternizar também. Então, essa lei é válida para em todas as nossas reencarnações futuras. Se nós não estamos conseguindo agir da melhor forma nessa existência, vamos nos programando para fazer cada vez melhor, né? Mas essas leis, na 618, são as mesmas em todos os mundos? Sim, elas são apropriadas ao grau de progresso dos seres que lá os habitam, porque há muitas outras habitações, né? Há muitas moradas na casa do meu pai, então são moradas diferenciadas, e lá a gente vai ter as mesmas leis, só que apropriadas ao nosso grau de desenvolvimento, né? Na 619, então Deus deu a todos os meios de conhecer a sua lei. Todos a conhecem, mas nem todos a compreendem. Mas onde estão escritas essas leis na 621? Na nossa consciência, na consciência, tá? 621. Se temos na consciência a necessidade havia de Moisés vir e trazer essas leis, nos revelar, porque os homens a esqueceram. Então a gente tem que pensar assim, se houve necessidade de Deus nos mandar essas leis de novo através dos profetas, nós precisamos seguir da melhor forma possível, do melhor jeito possível, essas leis. Nós temos o Evangelho de Jesus, nós temos o Livro dos Espíritos, nós temos estudo nessa casa na segunda-feira às 19 horas, para quem quiser vir conhecer o nosso grupo de estudo, estamos aí estudando o Livro dos Espíritos e o Evangelho. E somente assim nós nos melhoraremos, porque há necessidade, por mais que a gente tenha cultura diferente, saberes diferentes, há necessidade de nós aprendermos um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. Então estamos aqui às ordens. Eu ia falar, seu José, sobre o José da Galileia, mas a Maíse sabe, eu faço uma coisa, mudo e falo outra, tá? Mas então eu vou ler do José da Galileia, do livro Levantar e Seguir, porque eu acho assim que a gente não precisa ir muito longe, porque vai ser muito difícil a gente ser igual a Jesus. Vai demorar um pouquinho, tá? É difícil também, mas a gente vai conseguir ser um dia. Vai com uns milênios. E ser pai igual a José, nós ainda não conseguimos. Então lá nesse livro ele fala assim: em geral, quando nós nos referimos aos vultos masculinos que movimentaram a tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade de todos os seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros da sua passagem no mundo. É preciso, porém, observar que a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que o seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Mas já pensaste no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve um tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a esse homem. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou da dádiva alta. Todo mundo sabe que foi um anjo que veio avisar, né, José, que Jesus ia vir. Não obstante contemplar a sedução de Jesus, que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um edito de César
e que as nolo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo o que podia dar. E a ele deve o cristianismo a porta da primeira hora. Mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Nós temos que lembrar que José realmente era e é um espírito de luz. Porque somente um espírito de luz traz também luz à terra, cuida, usou o cajado e usou a vara, porque Jesus foi um menino obediente, mas também precisou de quem o guiasse. Então eu vou convidar vocês de novo para hoje a gente pensar sem dor, sem angústia, sem sofrimento, e perguntar para Deus: Pai, o que queres que eu faça? Depois que passou a minha angústia, o meu sofrimento, a minha dor, eu agradeço, mas eu peço sempre, seguidamente: Pai, me diz, me mostra o caminho. Qual é o caminho que eu devo seguir? Muito obrigada a cada um de vocês, e que a luz e o amor de Jesus sejam presentes na nossa caminhada.